Opa, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois módulos importantíssimos sobre treinamento, sobre atividade física, sobre exercício físico, né? Sobre a composição, que é dar umas pinceladas importantes na cinésio, na parte da cinesiologia e um pouquinho de fisiologia, para o entendimento daquilo que a gente aplica dentro, principalmente, fundamentalmente, da sala de musculação, né? Outras aulas, tipo funcional, HIIT também. Só que a musculação ela é mais materializada, é mais palpável os exemplos, porque a gente trabalha com bastante força externa, que são os halteres, são os aparelhos, sistema de alavanca, velocidade de execução, tudo que envolve o processo da cinésio, né, junto com a contração muscular. Então, é um jeito mais fácil, mais próximo do entendimento, que ilustra melhor sobre o que a gente vai falar. Então, vou usar bastante exemplo de musculação, para a gente entender, mas isso serve para todas as atividades, todos os exercícios físicos, todas as modalidades que nós temos na academia, né? Então, vamos abrir um materialzinho lá para a gente poder acompanhar, né? Vamos aqui. Botar aqui em cima de novo, vamos abrir e vamos ler junto e comentar cada questão básica aí para a gente ter um entendimento bacana sobre a cinésio e a físio. Então, aqui a primeira questão é uma definição simples dos movimentos corporais que a gente tem, né? O movimento, que são a extensão, a flexão, a adução, a abdução e a rotação. Também existem as hipers, né? E também as circunduções e outros tipos de movimentos, mas esses são os movimentos chave, são os movimentos básicos e que a partir do entendimento deles, a gente vai aprofundando para outras questões. Então, eu vou pular um pouquinho essa questão, porque para a gente poder entender o que é uma extensão, o que é uma flexão, o que é uma adução, abdução, a rotação, a gente tem que voltar um pouquinho. Você já deve ter visto lá na faculdade, lá nas suas disciplinas de anatomia e cinésio, que o nosso corpo ele tem eixos e planos imaginários, né? Então, vamos partir para o entendimento desses planos, desses eixos e planos na qual o nosso corpo é formado, né? Vamos ver se eu acho lá. Vamos ver. Contração, classifica o grau. Aqui, ó. Então, vamos lá. Questão 8 ali, ó. Quais são os planos e eixos do corpo humano? É bem fácil, são 3 planos principais e 3 eixos, logicamente, né? Porque cada plano acompanha um eixo. Então, a gente tem no nosso corpo o plano frontal, que divide o corpo em parte anterior e tem o seu e posterior, né? E tem o seu eixo antero-posterior. Então, imagina que uma chapa, uma barra, atravesse o meu corpo, dividindo ele ao meio, na parte da frente do meu corpo e na parte de trás do meu corpo. Então, o meu plano é neste sentido. E para a execução de movimentos, eu tenho um eixo no sentido oposto, neste sentido. Neste sentido é o eixo e neste sentido é o plano. Entendeste? Compreendeu? Bem fácil, então. Ó. O plano nesse sentido e o eixo neste sentido. Sempre em sentido contrário ali, né? Que um atravessa o outro. A gente tem o plano sagital, que por sua vez divide o corpo em 2 lados. Imagina um corte assim, dividindo o meu corpo em lado direito e lado esquerdo. Como o plano é neste sentido, o eixo atravessa esse plano, Então, tem o eixo lateral, de lado a lado. A gente tem também o plano horizontal ou o plano transversal, que divide o corpo em parte superior e parte inferior, podal ou caudal, né? Cabeça e lá a parte inferior, a parte de baixo. E tem o seu eixo longitudinal. O que é um eixo longitudinal? Que vai de cima até embaixo. Por quê? Porque o plano é assim, se o plano é nesse sentido, o eixo é nesse sentido. É sempre atravessando o plano. O eixo sempre atravessa o plano. Então, bem fácil de entender, né? O plano frontal, o plano sagital e o plano horizontal ou transversal, né? Lá no plano frontal, o eixo antero-posterior, no sagital, o eixo lateral, e
no horizontal ou transversal o eixo longitudinal. Agora sim, vamos ver se eu tenho umas gravuras, um desenho para ilustrar isso aí dos planos e eixos. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Vamos ver se eu tenho. Eu acho que planos e eixos eu não tenho. Mas eu acredito que a explicação que eu dei foi bem tranquila, né? Bem tranquila em relação ao entendimento. Sempre, plano está aqui, o eixo atravessa o plano. Sempre. Vamos lá para a questão lá, então. A gente vai entender melhor lá. Opa, vamos ver onde é que a gente está. Aqui. Questão 1. Então, vamos lá. Defina de forma simples o que é extensão, flexão, adução, abdução e rotação. Vou lembrar para vocês aqui que eu estou falando na linguagem mais simples possível, para um entendimento mais rápido e mais solúvel por parte de vocês. Claro que a gente pode aprofundar a questão dos movimentos, a gente pode aprofundar a questão de planos e eixos, como acontece uma coisa ou outra, mas neste primeiro momento, a gente tem que entender o macro e depois a gente vai aprofundando essas questões. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da flexão. A flexão é um movimento que ocorre no plano sagital, em que dois segmentos do corpo, proximal e distal, aproximam-se um do outro. Então, para a gente entender essa questão, a gente não vai analisar muita questão muscular, a gente vai analisar mais a parte externa do corpo. Então, o que é uma flexão? Ali, ela ocorre no plano sagital. O que é o plano sagital? O plano sagital, ele divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Ele é assim. Então, o seu eixo é aqui. Então, é muito fácil já analisar a flexão em que plano ele é. Plano sagital. Por exemplo, uma flexão de cotovelo. Vou deixar aqui, abduzido meu braço, aqui, tal, um pouquinho de rotação externa. Aqui está o meu cotovelo. Vamos ficar em pé que é melhor. Aqui, acho que vai dar para ver, ó. Mais para trás um pouquinho. Vamos lá, não tem problema. Aqui, ó. Uma flexão. Eu vou aproximar esse ponto deste aqui. Um bíceps com halter e estou afastando. Fácil perceber qual é o eixo, né? O eixo atravessa o plano. O plano está assim, o eixo atravessa esse plano. Então, o eixo está aqui na articulação do cotovelo, flexionando, estendendo. Flexionando, estendendo. Plano sagital, divide meu corpo em lado direito, lado esquerdo, e o eixo látero-lateral, que proporciona este movimento do segmento do antebraço em relação ao braço, na articulação do cotovelo, que é o ponto fixo. Vamos lá de novo, vamos sentar aqui para poder enxergar meu rosto. Então, a gente vai na extensão. Extensão, por sua vez, é um movimento também no plano sagital, em que dois segmentos do corpo, proximal e distal, afastam-se um do outro. Então, a gente pode dar um exemplo aqui básico. Eu dei o exemplo do bíceps com halter, ali, de uma rosca direta, enfim. Na extensão, a gente tem o mesmo plano, o mesmo eixo, só que um segmento se afasta na extensão do outro. A gente caracteriza a extensão assim, de um jeito mais fácil e simples para a gente entender. Existem também, no entanto, a hiperextensão e a hiperflexão. Estas menos comuns, né? Vou botar essas aqui. Vamos lá. Essas menos comuns. Onde os movimentos ultrapassam as posições anatômicas, além de suas capacidades normais. Ou seja, quem tem recurvato, geralmente faz hiperextensão. Quem tem flexo, o flexo já, a hiperflexão, ela é bem menos comum do que a hiperextensão, né? Então, elas ultrapassam o ponto da posição anatômica, além da capacidade normal, a hiperextensão e a hiperflexão. A abdução já tem os outros movimentos, que a gente chama de movimentos laterais, grosso modo chama de movimentos laterais.
A abdução consiste no movimento no plano frontal. O que é o plano frontal? O plano frontal ele está assim, ele divide o corpo, como a gente viu lá, em parte da frente e parte de trás. E o seu eixo atravessa, ele é antero-posterior, ele vem de frente para trás. Então, o plano é assim, o eixo é assim. Vamos lá de novo. A abdução consiste no movimento no plano frontal, fazendo com que um segmento mova-se para longe da linha sagital, linha média do corpo. Então, a linha sagital, linha média do corpo, eu estou abduzindo. Ó, o plano está aqui e o eixo está aqui. Então, a articulação do ombro, por exemplo, está aqui, eu vou abduzir, eu vou afastar o segmento da linha sagital do corpo. Ó, ele está girando e o eixo está aqui, ó. Eu giro e o eixo está aqui. Fácil entender. Plano frontal, eixo antero-posterior. A abdução, por sua vez, tem ação oposta, lógico, faz com que o movimento volte da abdução para a posição anatômica, trazendo o segmento novamente para a linha média do corpo, a sagital. A gente sempre tem que lembrar que a posição anatômica, ela é... Imagina um indivíduo em pé ou deitado, enfim, com a palma da mão voltada para frente, exatamente ao lado do corpo e os pés juntos também. Essa é a posição anatômica, sempre a palma da mão voltada para frente e para baixo ao lado do corpo. Então, a gente já falou ali da adução. Da mesma maneira, a adução e a abdução também possuem hiper, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Porque, por enquanto, para o nosso entendimento aqui, não vem ao caso. Por fim, existem também as rotações. As rotações são movimentos corporais que ocorrem no plano horizontal ou transverso. Vamos juntar aqui, né? A gente está escrevendo, fazendo a aula, escrevendo e tal. No eixo longitudinal, elas podem ser externas, laterais ou internas, mediais. As primeiras voltam a parte interna dos segmentos para as laterais do corpo, enquanto as segundas para o centro do corpo. Não ficou muito claro, mas vai ficar agora. Então, o que acontece? A gente tem um plano, deu um branco agora. A gente tem um plano ali horizontal, né? Tem um plano horizontal ou transverso, que divide o corpo em parte superior e em parte inferior, né? Então, se o plano está aqui, o eixo está aqui. Então, é fácil de entender, o movimento corporal sempre atua em função do eixo do plano. Então, o eixo está aqui. Então, em pé de novo, aqui, ó, só o bracinho ali, ó, rotação, parte interna aqui, ó, parte interna. Eu vou fazer uma rotação externa, onde eu vou apontar essa parte interna para a parte lateral do corpo. Rotação externa. Agora eu vou voltar para a rotação interna. A parte interna do meu braço ali vai voltar para a linha sagital, para a parte interna do corpo. Rotação interna, rotação externa. Neste eixo, o eixo da cabeça aos pés. Plano horizontal, né, ou transverso, o eixo atravessa, o eixo vem descendo o meu corpo. Então, aqui está o eixo deste movimento. Assim para pronação e supinação também, que a gente vai ver mais à frente. Movimento de pronação e movimento de supinação. Muitas vezes a gente coloca exercícios, mão pronada, mão supinada. Qual é o eixo? É o mesmo eixo, o eixo longitudinal. E o plano transverso. Ou horizontal, né? Que são dois nomes ali, para vocês não se confundirem, eu vou falar os dois nomes. Ficou claro, então, a primeira questão? Vamos lá para a segunda. Vamos ver. As alavancas, os exercícios. Vamos ver se eu tenho alguma figura para ilustrar essa primeira questão. Vamos ver aqui. Aqui o movimento de circundução, vamos lá para ele aqui, vamos falar um pouquinho de circundução. Então, o que acontece? O movimento, vamos aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. O movimento de circundução, ele acontece simultaneamente em vários planos e vários eixos, né? Porque ele pode ser flexão, ele pode ser adução, ele pode ser extensão e assim por diante. Então, geralmente a gente usa esses movimentos, trazendo para a parte mais prática,
para lubrificação articular, para soltar articulação, para mobilidade, questão de mobilidade, a gente usa bastante os movimentos de circundução. Vamos ver aqui, mais exemplos aqui. Aqui a alavanca, aqui as fotos. Vamos ver aqui então. Aqui, ó. Outro movimento interessante. Vamos tentar elucidar aqui o plano, ó. Então, a gente tem a flexão horizontal. Para onde está indo o movimento? O movimento está indo para o lado. Então, eu tenho que ter um eixo que atravessa o corpo da frente para trás, um eixo antero-posterior. Então, aqui a gente está tendo uma flexão. O eixo está no umbigo. Imagina que o eixo vai do umbigo para a parte posterior do corpo dela. A flexão lateral, que a gente chama, né? Muita gente usa como forma de abdominal a flexão lateral do corpo. Vamos ver lá. Mais alguma coisa que a gente tenha. Vamos ver aqui. Aqui, sim, princípios de alavanca. Vamos para cá. Vamos ver se a gente pode tirar algum exemplo aqui. Eu acho que sim. Então, aqui, ó. Aqui que eu estava falando sobre as rotações, né? A rotação lateral ou externa, a rotação medial ou interna. Aqui está o eixo, ó. Aqui está o eixo. Então, o plano está aqui. O plano está aqui e o eixo está aqui. O eixo vem daqui, da ponta, até o fim. E o plano corta de forma parte superior e parte inferior. O mesmo exemplo que eu dei sobre a rotação interna e externa aqui do membro superior, tem no membro inferior também, né? A coxa aqui, ó, ela faz, quando gira a parte interna para fora, para a parte lateral, a rotação externa, né? E quando gira para dentro a parte interna da coxa, a gente tem a rotação medial ou interna. Aqui, a gente falou lá o movimento de abdução e adução, o eixo está aqui, o eixo atravessa o corpo, o eixo é antero-posterior. E o plano, o contrário, divide o corpo no plano frontal. Cadê? Imagina aqui, ó, tirando essa nomenclatura, imagina só o braço para eu falar do plano sagital. O plano sagital, ele divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Logo, o seu eixo é látero-lateral. Imagina um eixo no cotovelo que faz a mão aproximar do ombro e a mão afastar do ombro. Então, bem fácil de entender os planos e eixos, ó. Plano sagital divide o lado direito e o lado esquerdo do corpo. O seu eixo é látero-lateral. Movimentos de flexão e extensão, basicamente, né? Plano frontal divide o corpo em parte anterior e parte posterior. O eixo já é antero-posterior. Imagina um eixo que vai do umbigo até as costas, que atravessa as costas. A mesma coisa acontece aqui, que faz essa articulação balançar neste eixo. Movimento de abdução e adução. Então, aí os três planos. E o plano, né, o último, o plano transverso, o plano horizontal, que divide o corpo em parte superior e parte inferior. Se o plano é assim, o eixo é assim. São o caso das rotações, né? Vamos voltar ao material lá. Onde tá? Tá aqui. Show, show. Tá. Segundas para o parte centro do corpo. Vamos ver se a gente falou aqui a questão. Bastante aula, então a gente está aqui. Tá. Outra questão fundamental e questão importante quando a gente está na sala de musculação, para a eficácia do exercício e fundamentalmente para a segurança. Isso é pura mecânica, pura física. E a gente tem que ter esse entendimento, porque eu parto do princípio que quando a gente trabalha com implementos externos, com forças externas, a gente tem a obrigação de saber o mínimo possível de física para poder entender o processo de repercussão interna e externa sobre a carga que a gente está movimentando, porque a gente trabalha com movimento. Então, a questão nos diz o seguinte: o que varia nos exercícios, principalmente os de força, quando variamos a velocidade de execução? Para entender isso que eu vou falar agora,
A gente, se eu não me engano, é física de 8ª série ou de primeiro ano de ensino médio, que diz o seguinte, F igual a M vezes A. O que é F igual a M vezes A? É força igual a massa vezes aceleração. O que é a força? A força é a quantidade de energia que a gente implementa para deslocar a força interna, né? Aquele implemento, que é o peso, a massa. E a aceleração é a velocidade aumentada ou não durante a execução do movimento. Então, por exemplo, se eu pego um peso de 2 quilos, a força externa representa, entre aspas, 2 quilos. A força que eu vou fazer tem que ser sempre de 2 quilos, igual a 2 quilos, um pouquinho maior, para poder movimentar o peso. Então, se eu acelero, se eu vario este componente aqui, ó, se eu acelero, o que eu vario? Força não é igual a massa vezes aceleração. Se eu mudo a velocidade, eu mudo a força interna que eu estou fazendo. E ela é muito perigosa, porque o que acontece? Geralmente, essa força, pela lei da inércia, ela é aumentada em relação à força externa, principalmente no primeiro terço do movimento e no último terço do movimento. E na maior parte do movimento, ela fica quase nula pela lei da inércia. Tu joga o objeto, implementa força com aceleração, tu joga o objeto para cima e ele tende a continuar em movimento, mas uma hora ele vai cair e a gente vai ter que segurar. Então, quando a gente empurra e quando a gente segura, é onde a gente executa muito mais força. Com certeza, mais força do que o peso externo, pela questão da aceleração. E isso sobrecarrega a articulação. Aí vem o seguinte questionamento. Gustavo, eu estou fazendo rápido porque eu estou com pressa. E é mais leve rápido? Não é mais leve. É justamente pelo motivo que eu acabei de explicar. A maior parte do tempo de execução de uma rosca direta, por exemplo, de lado aqui, ó, a maior parte da execução, ela está com peso nulo. O tempo, tu não está carregando peso. Tu joga o objeto para cima e quando ele vai cair, tu segura. Então, tu joga o objeto para cima, nada de movimento, nada de força, 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 nada de força. Imagina que o peso está vindo de lá e ele cai e eu seguro de novo. Então, eu empurro e seguro. E aqui não tem nada de força. Por isso que a percepção de não estar fazendo força, ela e realmente não está fazendo força, ela é real, porque a maior parte do movimento tu não faz força, mas num espaço de tempo pequenininho tu faz muito mais força que tu deveria, e isso o aluno não percebe, a gente não percebe, porque a gente percebe o esforço no tempo, mas de uma forma mais efetiva. Então, a gente se machuca. Sem perceber, a gente se machuca. Então, o movimento tem que ser com velocidade lenta e constante. O que a gente usa para o aluno entender isso é sempre aquela frasezinha básica que quem me conhece diz: sobe em 2 segundos e baixa em 2 segundos. Mantenha a constância, não acelera, não desacelera. Fundamentalmente na última repetição, que é onde a musculatura está toda contraída e tu não pode implementar uma desaceleração rápida, uma aceleração rápida para soltar o peso, né? Então isso varia a força. E esse entendimento é muito importante ter na hora de explicar que fazer rápido não torna o exercício mais leve, torna um exercício muito mais pesado num espaço de tempo muito menor. E esse espaço de tempo faz a gente perceber ou entender, nos engana, fazendo a gente achar que o fazer mais rápido se torna mais leve. Não, a gente faz muito mais força em menos tempo. Essa é a questão básica, lei da física. Então, vamos ler essa questão aí, porque ela é bem importante para a gente entender isso que eu estou falando. Quando variamos a velocidade de execução de um determinado exercício, aceleramos e desaceleramos o movimento. Deste modo, alteramos a força que executamos e, com isso, a sobrecarga externa, fazendo com que elas se alterem durante a execução. Podemos entender claramente isso ao relembrarmos a seguinte fórmula da física, que nos diz que
força igual a massa vezes aceleração. Acelerando, variamos a força. Então, eu espero que essa questão 2 de fundamental importância tenha sido bem entendida e bem assimilada com a minha explicação. Quais os principais tipos de contração muscular? Defina cada uma delas. Então, isso também é muito importante a gente entender. Os tipos de contração muscular. Bom, a gente tem a contração isométrica, né? Vamos botar acento para ficar mais bonitinho. A gente tem a contração isométrica. Aqui também a gente vai botar acento. Vamos lá, não tem problema. É uma pausa. Opa! É uma pausa para a gente entender o que a gente está falando. Contração isométrica. Quando o músculo contrai e produz força, no entanto, não há alteração visível no ângulo articular. Ou seja, eu faço força, mas eu só me contraio, mas eu não provoco um movimento corporal visível, né? O movimento há sempre, mas não visível, não perceptível. A gente tem a contração concêntrica também. Mas esses músculos estão tudo sem acento, mas vamos lá. Contração concêntrica, quando o músculo contrai, encurtando-se, diminuindo o ângulo articular e aproximando as inserções musculares. Chamada também de fase positiva do movimento. Aí está a questão, né? Existe, geralmente, a fisiologia, ela cruza com a cinésia, ela cruza com a mecânica, né? Vocês já devem ter escutado bastante vezes que, por exemplo, eu ouvi falar que eu tenho que ir bem devagar na excêntrica e tem que ir rápido na concêntrica. Cara, isso fisiologicamente pode até ser uma verdade, uma meia-verdade, mas para a segurança de um aluno, a gente tem que levar muito, tem que respeitar muito a questão mecânica, a questão da cinésio. Porque, como eu expliquei ali, a física ela é imutável, ela é uma coisa matemática, a física. A fisiologia, já de vez em quando, a gente vai, aprofunda e muda uma coisinha, muda outra, mas a cinésio, a física, é uma questão matemática, uma questão que é praticamente imutável. Então, a gente tem que levar e respeitar muito a questão da cinésio e da física, principalmente dentro da sala de musculação. E para preservar o aluno também, porque o entendimento é mais prático, é mais palpável que a fisiologia, mas a fisiologia também é importante. Então, vamos lá. Como dissemos antes, né, a contração concêntrica. Quando o músculo contrai, encurtando-se, diminuindo o ângulo articular e aproximando as inserções musculares, chamada também de fase positiva do movimento. Já tem a contração ao contrário, né? Essa ali, eu pego um peso, a contração concêntrica, eu pego o peso e levanto. A contração excêntrica, quando o músculo contrai, alongando-se, geralmente aumentando o ângulo articular, afastando inserções musculares, chamada também de fase negativa do movimento. Por que eu geralmente aqui? Porque tem, a gente se aprofundando mais, tem situações contrárias, mas são raríssimas, são exceções. Então, quando eu estou com peso aqui, na fase positiva, eu estou sendo vencido pelo peso, mas não estou deixando de contrair a musculatura. Então, a gente chama isso de contração excêntrica. A gente também tem a contração oxotônica. A gente vê muita gente trabalhando com elástico, trabalhando com implementos que o elástico é a resistência mais popular que existe, porque com elástico eu posso ir numa praça, posso fazer uma rosca direta, um bíceps com elástico, posso fazer um tríceps com elástico, posso fazer peito com elástico, eu posso fazer o que eu quiser com elástico. Só que a maioria, ou algumas pessoas, enfim, não vou dizer a maioria, sabe que o elástico é uma resistência, mas não sabe a questão da força que ele proporciona e o que acontece em relação ao comprimento do músculo, a amplitude articular, onde ele provoca mais força, onde ele provoca menos força. Então, a gente tem aqui uma contração que pouco se fala dela, que é a contração oxotônica. Então, a contração oxotônica é a combinação de contrações musculares isométricas e isotônicas que geram impulso ou frenamento, ou seja, variação de tensão ao longo da contração.
Um exemplo dessas são os exercícios realizados com elásticos, como eu falei. Então, a contração oxotônica, ela gera uma variação de tensão ao longo da contração. Um exemplo dessas são os elásticos. Então, quando eu pego lá para fazer uma rotação interna de ombro ali, que o pessoal chama de manguito, rotação interna, rotação externa, eu parto de uma pressão mínima e vou aumentando justamente a parte fisiológica onde diz que o músculo contraído é menos capaz de produzir força do que o músculo alongado, mas tem a base mecânica que me diz ao contrário. Inclusive deste implemento externo, que é o elástico ali, não está gerando força nenhuma. E aqui que deveria gerar força. Mas também tem a questão da distância perpendicular das alavancas também, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, espero que a questão das contrações tenham sido assimiladas aí. Fundamentalmente, a última que se usa muito também, mas se conhece pouco sobre ela. E a gente tem que entrar nessas questões também para a gente entender o que a gente está fazendo e ter eficiência, ter eficácia, né, no que a gente está proporcionando ao aluno e conhecimento para não prejudicar ele. Vamos lá, então, a outra questão. Então, aqui, nessas contrações, existem algumas que são capazes de gerar mais força e outras menos força. Então, vamos lá. Qual contração muscular é capaz de gerar mais força e qual gera menos força? Classifique a ordem e exemplifique. A contração muscular que gera mais força é excêntrica. Na fase negativa da contração, conseguimos suportar uma carga externa maior do que na isometria ou na fase concêntrica, pois somos vencidos pela carga, mesmo gerando o máximo de contração possível. Então, a excêntrica também ela é uma contração de frenamento, né? Em segundo lugar, vem a isométrica, que nos permite estabilizar uma carga externa, ou seja, segurar um peso é mais fácil que levantá-lo, não é mesmo? Isso é lógico. Então, se eu seguro uma coisa, é muito mais fácil do que eu levantar. Eu consigo travar, talvez eu não consiga levantar. Agora, o que eu não consigo travar, no caso da excêntrica, eu consigo diminuir a velocidade que ele vai para o chão. Eu sou vencido. Então, as três contrações. Aqui eu venço, aqui eu suporto e aqui eu freio, né? Vamos lá, então. Em terceiro vem a contração concêntrica ou positiva, onde a contração muscular é capaz de vencer a sobrecarga externa. Concordamos que levantar um peso é mais difícil que segurá-lo. Estaticamente ou desacelerar sua queda, por exemplo. Como a contração oxotônica é uma combinação de contrações e variável em sua intensidade, deixamos ela à parte dessa análise. Então, quando a gente quer trabalhar reforço, por exemplo, assim, o aluno tem um problema de movimentação, problema articular e tal, a gente geralmente parte para a questão da isometria, porque a isometria eu não tenho movimento corporal, mas eu contraio a musculatura. Então, se ela está com debilidade na questão de movimentos, eu trabalho em vários ângulos. A contração isométrica, eu contraio a musculatura em diversos ângulos, assim eu aumento a força em ângulos múltiplos, ângulos específicos, sem ter o risco da movimentação articular, se a articulação não está preparada para isso. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se eu quero trabalhar um pouquinho mais, eu quero rasgar o músculo do aluno, entre aspas, para você se recuperar e ficar mais forte, eu posso trabalhar com ênfase a parte da contração excêntrica. Eu posso implementar, criar técnicas, seja em dupla, seja usando o caixote, por exemplo, numa barra, para ele dar muito mais atenção à contração que mais produz força, que é a excêntrica. Vamos lá? Então, aqui tem também, em relação à contração, classifica o grau de dano muscular de acordo com o tipo de contração. Olha, a contração excêntrica gera o maior dano muscular, seguido da concêntrica e, por último, a isométrica, é essa mais segura. A excêntrica geralmente é combinada com desequilíbrio dos sarcômeros em série e em paralelo. Também tecidos conjuntivos mais rígidos em alguns casos. A concêntrica com ruptura em paralelo, assim como a isométrica, né? Então, a excêntrica, além de eu romper em paralelo, eu estou estendendo a minha musculatura, né? Quais são os planos e eixos do corpo humano? Isso a gente já falou e definiu lá a movimentação, o que é extensão, flexão, adução, abdução e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui, ver. Aqui, ó.
Cite um exercício ou movimento em cada plano do corpo humano. Então, a gente já viu ali, né, quais são os planos, quais são os eixos, e a gente pode, por exemplo, na musculação, existem diversas nomenclaturas para determinados exercícios. Mas eu também posso falar que o aluno tem que fazer uma rotação externa e uma rotação interna de ombro, de húmero, uma rotação externa e uma rotação interna de húmero para trabalhar o que todo mundo chama de manguito. Põe o nome que quiser, mas eu posso falar hiperextensão da coxa para trabalhar glúteo, eu posso falar abdução da coxa, eu posso falar flexão da coxa para trabalhar alguns componentes do quadríceps e assim por diante. Eu posso dar um nome técnico no movimento ou eu posso criar um nome para cada movimento, só para a gente ter esse entendimento, né? Então, por exemplo, ali, vou citar alguns exemplos. No plano frontal, né, aquele que divide o corpo em anterior e posterior, a abdução, o eixo é anterior e posterior, então a abdução e a adução de ombros é um exemplo de movimento neste plano. Podemos identificar com exercício de elevação lateral, trabalhar deltoide médio. No plano sagital, onde a gente divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, o eixo é lateral, exemplos básicos, né? O bíceps com halter, rosca direta, e o tríceps no puller, na rodana, como a gente está falando, tem vários nomes para o mesmo exercício, que é a extensão de cotovelo ali, praticamente em posição anatômica, se eu pegar em supinação a barra, né? Então, ali no plano sagital, temos movimentos de flexão e extensão de cotovelos, joelhos, etc. São exemplos de exercícios do bíceps com halter, tríceps na rodana, extensor e flexor de pernas, né? No plano horizontal ou transverso, que divide o corpo em parte superior e parte inferior, e tem o eixo longitudinal, executamos movimentos de rotações, como a rotação interna e externa de húmero e fêmur. São exemplos, né, ali, o famoso manguito, A gente tem também um movimento de pronossupinação lá para trabalhar os pronadores, né? Vamos para a questão 8. Aqui, ó. Isso aqui é massa da gente entender também, o princípio da cinésio lá, né, da biomecânica, da cinésio. Isso é muito bacana a gente entender. Então, agora a gente vai falar sobre, quais são os tipos de alavancas do corpo humano. Então, o sistema de alavanca, ele existe para facilitar a questão de aplicação de força para vencer uma resistência. Se lembram lá da chave de roda, quem já trocou pneu, hoje em dia ninguém mais troca pneu de carro, mas enfim, a chave de roda é um exemplo de alavanca. Quanto mais longe do ponto fixo, mais distância perpendicular, menos força tu precisa aplicar lá no ponto fixo dele lá. Então, vamos lá. As alavancas do nosso corpo são a interfixa, a interpotente e a interresistente. Então, vamos definir as alavancas do nosso corpo humano. Na alavanca interfixa, o ponto fixo está entre a resistência e a potência. Vou explicar uma coisa que vai ficar bem claro, vai ficar fácil de entender o que é uma alavanca interfixa, o que é uma alavanca interpotente e o que é uma alavanca interresistente. Existem outras nomenclaturas também, mas vamos simplificar o máximo possível para a gente entender. Não vamos florear as coisas que dificultem o nosso entendimento e a gente fique lá procurando termos bonitos para eu achar que eu sei muito e tal, e então vamos dificultar. Não. Vamos facilitar. Existe lá a alavanca de primeira classe, terceira, são nomenclaturas. Então, a alavanca do nosso corpo são interfixa, interpotente e interresistente. Então, o que acontece? Sempre para denominar o que é uma e o que é outra, esses sufixos aqui, interfixa, o ponto fixo está no meio. A interpotente, a potência, a força, a potência está no meio. E a interresistente, a resistência está no meio. Então, para a gente ter uma alavanca, a gente tem que ter um ponto fixo, a gente tem que ter a força e a gente tem que ter a força contrária, que é a resistência, geralmente a carga externa. Então, esses três pontos são fundamentais para a formação de uma alavanca. O ponto fixo,
a potência e a resistência. Então, sempre para a nomenclatura, para a gente ter a nomenclatura, sempre a ação base, o ponto na interfixa, o ponto fixo está no meio da potência e da resistência, a interpotente está com a potência no meio do ponto fixo e no meio da resistência, e a interresistente, por sua vez, está com a resistência no meio da potência e no meio do ponto fixo. Então, está lá escrito, ó, a alavanca interfixa, o ponto fixo está entre a resistência e a potência, a alavanca interpotente tem a potência localizada entre o ponto fixo e a resistência, e a interresistente, por sua vez, tem a resistência localizada entre a potência e o ponto fixo. Vamos ver se a gente tem exemplos aqui, né, das alavancas. Tem uma alavanca aqui, tem outra alavanca aqui. Será que não tem outra? Mas se não tiver, a gente acha. Tá, vamos para esta alavanca aqui, então. Vamos ver qual que é essa aqui, que eu não enxergo bem aqui, mas vamos lá. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo. Alavanca interfixa. Ó, o ponto fixo está no meio da resistência, que geralmente é o ponto fixo aqui, e a força, a potência. Tá, então vamos analisar bem aqui uma alavanca. Tem um ponto, a força, tem outro ponto, que é o ponto fixo, o apoio, enfim, e tem a resistência. Então são três coisas, uma está no meio da outra. Então o ponto fixo, a articulação, está no fim. Por quê? Vamos analisar com calma aqui, bem fácil também. Tem uma resistência que me puxa para cima. Isso é um exercício, provavelmente é assim, é um exercício de tríceps no pulley. Tríceps está rodando, extensão de cotovelo. Então, aqui está a resistência, ó, a resistência me puxa para cima, o carro puxa para cima e eu quero puxar ele para baixo. Aqui está a resistência. Onde é que está o ponto fixo? Está na articulação, está aqui, ó, está na articulação. Aqui gira, aqui é o ponto fixo, ele fica fixo aqui. Onde está a potência? Está na inserção do músculo aqui, ó, está na inserção. A força é aplicada aqui na inserção distal do músculo tríceps aqui. Então, essa força vai puxar essa alavanca aqui, ó, para cima. Mas ela está aqui com ponto fixo no meio. E a resistência está na outra ponta que puxa para cima. Por isso, ela é interfixa. Alavanca interfixa. Ponto fixo, articulação, no meio da força, aqui, entre a força e a resistência. Vamos ver se a gente tem outro exemplo aqui. De alavanca. Alavanca é uma coisa massa para a gente entender. Vamos ver se eu acho outra aqui, ó. Opa, achei outra. Devagarinho a gente vai aprendendo a mexer com tecnologias diferentes. Vamos aumentar aqui para outro tipo de alavanca. Se eu não achar um exemplo de interpotente, a gente faz ali faz o exemplinho ali, modifica um pouquinho, eu explico bem para vocês. Interresistente. Alavanca interresistente, onde a resistência está no meio da potência e do ponto fixo. Então, aqui a gente analisa um exercício a gente põe na academia lá, panturrilha na caixa, panturrilha no rack, o exercício de panturrilha em pé. Imagina um exercício de panturrilha em pé, uma flexão plantar, né? Então, a gente tem o ponto fixo, que é o apoio, onde a gente faz a força. A gente está preso aqui, a gente está preso neste ponto fixo, que é a parte mais distal dos pés. Aqui é o ponto fixo, é o nosso apoio. A resistência. A resistência é o peso do meu corpo, e o peso do meu corpo tem um eixo, tem uma linha. Então, a linha está aqui, ó, no centro do meu corpo, atravessa o centro do meu corpo. Aqui está o peso, concentrado o peso, a força, a maior força, o centro do meu corpo, passa nesta linha. E a força que eu executo está aqui, na inserção deste cara aqui, ó, da panturrilha, deste cara aqui. Então, a força está aqui, fazendo força para cima, a resistência está para baixo, que é o peso do meu corpo, o centro, e o ponto fixo está aqui. Ponto fixo está aqui. Então, é uma alavanca interresistente, onde a resistência, o peso que eu tenho que vencer, está no meio, está aqui. A força, a execução de força está aqui, tracionando o meu corpo todo para cima aqui. E o ponto fixo está aqui.
o ponto fixo está aqui. Então, uma alavanca interresistente. Vamos ver se eu acho que faltou a interpotente, né? Vamos ver aqui se eu acho essa articulação. Está aqui, já fui aqui. Aqui. Vamos ver o que tem aqui. Eu não vou arriscar, eu vou pegar um exemplo daqui. Vamos fazer aqui. Essa aqui é interfixa, vamos ver. Tá, vamos imaginar aqui, vamos já fazer um exercício, ao contrário, que é bem simples, bem simples. Vamos fazer uma alavanca interpotente, vai ficar mais fácil até de entender, porque eu não achei a gravura da interpotente, mas eu consigo aplicar aqui, vocês vão entender de uma forma bem tranquila também. Aqui a gente tem um exercício de tríceps, ela é interfixa, por tudo aquilo que eu já expliquei. Agora a gente tem uma alavanca, esquece isso aqui, ó, é interpotente agora, interpotente. Esquece essa rodana aqui, esquece esse cabo, olha só o segmento, só o membro superior, olha só isso aqui. Imagina, vamos exercitar a nossa imaginação e a nossa visualização aqui. Imagina que a gente vai fazer um bíceps com halter, Então a gente tem um peso na mão aqui. E esse peso, para onde ele aponta a força? Ele aponta a força para baixo. Então, eu tenho a resistência apontando para baixo aqui na minha mão. Aqui está a resistência. Eu já sei que ela não é interresistente mais. Tá bom. Aqui eu tenho o músculo do bíceps. Está aqui, ó. Onde é que está? Olha aqui onde é que está a inserção do bíceps. Esse conjunto todo aqui é a alavanca, ó. Esse aqui, o conjunto todo é a alavanca. Então, eu já achei a resistência. Está aqui apontando para baixo. Bíceps está apontando para baixo. A potência, a inserção aqui do bíceps, está aqui, ó. Está no meio. Risco aqui e digo que ela é interpotente. Onde é que está o ponto fixo? O ponto fixo está aqui na articulação, ó. O ponto fixo está aqui na articulação. Então, se está no meio, a potência, ela é interpotente. Venço a carga, ó. A carga aponta para baixo, eu puxo ela para cima. Resistência, potência e ponto fixo. Interpotente. Tranquilo, fácil. Claro, existem algumas articulações, alguns grupamentos musculares que são um pouquinho mais difíceis de analisar. Então, a gente tem que se aprofundar na questão da anatomia, conhecer um pouquinho mais a anatomia para poder definir as alavancas. Vamos voltar para o material lá e ver o que nos falta. Vamos ver aqui. Não, eu não achei a interpotente, mas eu acho que expliquei de uma forma satisfatória ali, né? Então, a gente já definiu as alavancas do corpo, né? Vamos ver aqui. Cite um exercício de uma educação que apresente a alavanca interfixa, interpotente e interresistente. Então, tá. Vamos lá. Aqui não vai ter gravura, eu vou explicando devagarinho. Então, acabei de explicar os exercícios, né, de bíceps, geralmente são alavancas interpotentes ali. Por exemplo, a rosca Scott é um tipo de alavanca interpotente, pois a resistência está nas mãos, o peso, a potência na inserção distal do bíceps e o ponto fixo, a articulação do cotovelo. Portanto, a potência está no meio. Interfixa. Já demos o exemplo ali também Opa, vamos aqui. Aqui do tríceps, né? Me deu um branco lá, vamos de novo aqui. Demos o exemplo do tríceps ali. Opa, aqui. Então, a interfixa, além do tríceps, a gente pode analisar o exercício de stiff. O stiff apresenta uma alavanca interfixa, pois o ponto fixo está no quadril, entre a resistência localizada nas mãos ou próximo, a cervical, né? Tem gente que coloca a barra aqui para fazer stiff. Eu prefiro sempre não sobrecarregar a cervical, porque é uma estrutura frágil e qualquer coisa, às vezes não tem conserto, né? Pois o ponto fixo está no quadril, entre a resistência localizada nas mãos, o próximo cervical, e a potência na musculatura dos glúteos e isquios. A interresistente, a gente já deu ali o exemplo da panturrilha, né? A panturrilha é uma alavanca interresistente, pois a resistência está entre a força exercida pelo peso corporal na tíbia e o ponto fixo na ponta dos pés, próximo aos metatarsos. Show? Então, vamos lá. Questão 10 ali.
um pouquinho, né, sobre os conceitos de uma forma bem simplificada, porque isso aí vocês têm que ver na fisiologia, lá na parte de fisiologia, na faculdade, mas o entendimento básico, ele nos permite ampliar, como eu já disse anteriormente, né? Pelo menos a gente ter ideia do que a gente tem que buscar e do que a gente tem que saber. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho da fibra muscular. A hiperplasia, por sua vez, é o aumento no número de fibras. Alguns atores não trabalham muito com a questão da hiperplasia, mas só para deixar claro que a gente tem um entendimento ali sobre hiperplasia, né? A atrofia muscular é a diminuição da força muscular ocasionada pelo desuso, onde há a diminuição do tamanho do tecido muscular. Existe outra questão também, que é a sarcopenia, que a gente não dá muita bola. A gente, geralmente, a grande maioria dos lugares e de centros de treinamento, eles focam as ações da educação física, do treinamento, em indivíduos saudáveis, absolutamente saudáveis e praticamente treinados. Então, a educação física, do jeito que a gente conhece hoje na rua, ela é destinada justamente a quem menos precisa. E a quem mais precisa a gente está dando pouca atenção, Então tem uma questão ali que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular e força ocasionada naturalmente pelo envelhecimento. Então, a quantidade de selfies, de fotinhos, e de usar como exemplo pessoas idosas na atividade física, ela ainda está muito baixa. E, ocasionalmente, essas pessoas, esse público, é o que mais precisa da gente. Todos precisam, mas eles precisam porque, naturalmente, eles têm uma perda muito grande de massa muscular, capacidade de movimentação. E se a gente trabalhar essa questão do reforço, da força, da coordenação, de todas as qualidades físicas no idoso, a gente melhora muito a qualidade de vida dele. Então, a gente tem que ter uma atenção especial a este público também, para a promoção de saúde e aquele juramento que a gente faz quando a gente se forma lá na faculdade, né? Que é promover saúde em todas as classes sociais, em todas as idades, em todas as etnias, enfim, ser promotor de saúde. E ali, né, a gente tem por último ali, vamos ver se tem outra questão, não, por enquanto o treinamento é isso. Qual é o nome da unidade contrátil do músculo? Isso é bem básico também para entender como se funciona, né? Depois vocês vão pesquisar aí sobre a estrutura do sarcômero, a teoria das pontes cruzadas e tal, como o músculo contrai. Isso aí vocês têm que ver na universidade, é matéria que é pré-requisito para o entendimento sobre aquilo que a gente está falando. Qual o nome da unidade contrátil do músculo? A unidade contrátil do músculo é o sarcômero. Então, tá aí uma pincelada bem boa aí. Tem outra questão que a gente vai ver numa aula posterior, até para não se estender muito nessa aqui. Essa aqui tem bastante conteúdo para a gente falar, que são a questão das polias, das roldanas, a gente entender como é que é o mecanismo de um aparelho de musculação, para poder entender não só a questão fisiológica e cinesiológica, mas a questão biomecânica no sentido do equilíbrio das forças internas, que é a produção de força do nosso corpo, e as forças externas, como elas agem, para saber transferência de peso, qual peso coloca, qual peso que não coloca, entender o funcionamento da ferramenta que a gente usa, que é a máquina de musculação. É que nem um serralheiro, ele tem que entender o funcionamento do aparelho de solda, de uma esmerilhadeira e tal, para poder trabalhar com a ferramenta. Tem que entender o processo, como ela funciona, para poder ter segurança no trabalho. Não menos a gente tem que entender a ferramenta do nosso trabalho, que é o aparelho de musculação, no caso da sala de musculação, né? Então a gente vai falar numa próxima vez aí sobre o sistema de polias, de roldanas, né? Interpretar e entender como funciona um aparelho de musculação. Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada aí sobre a cinese, sobre um pouquinho de fisiologia, bem pouquinho, para a gente ter um entendimento no treino. Valeu, a gente se encontra numa próxima aula aí.